Quando uma mulher não está interessada, fazer com que sinta a sua falta começa no momento em que deixa de tentar extrair emoções dela e começa a tornar-se emocionalmente autossuficiente. A autossuficiência emocional significa que o seu sentido de valor, calma e direção não oscilam de acordo com as respostas dela ou com a falta de atenção. Subconscientemente, as mulheres sentem falta de homens cuja presença emocional parece estável e não dependente. Quando a sua energia já não procura ser escolhida, isso cria uma ausência notável quando se afasta. A ausência só funciona quando o que estava presente parecia sólido e não carente. Esta ausência sólida permanece na mente dela porque contrasta fortemente com os homens que correm atrás. Uma mulher começa a sentir a sua falta quando a sua atenção se torna seletiva em vez de automática. A atenção seletiva sinaliza que o seu tempo e energia são valiosos e não infinitamente disponíveis. Quando deixa de recompensar a indiferença com um esforço contínuo, isso obriga-a subtilmente a reavaliar o seu papel no seu cenário emocional. Esta reavaliação acontece interna e silenciosamente, muito antes de ela sequer entrar em contato. As mulheres sentem falta do que sentem que conquistaram e não do que sentem que têm garantia. A garantia elimina a tensão, e a tensão é o que alimenta o desejo. Outra mudança poderosa ocorre quando deixa de reagir emocionalmente ao desinteresse dela. As reações emocionais, sejam elas frustração, tristeza ou entusiasmo excessivo, comunicam que ela tem poder sobre o seu estado interno. Quando este poder desaparece, a curiosidade substitui a certeza. A curiosidade mantém a mente envolvida mesmo quando a atração é baixa. As mulheres sentem frequentemente a falta do homem que deixou de ser previsível nas suas reações emocionais. A previsibilidade mata o mistério e o mistério alimenta o desejo. Uma mulher sente a sua falta quando a sua vida continua a expandir-se sem o seu envolvimento. A expansão sinaliza abundância, direção e autoestima. Quando ela vê que a sua felicidade e o seu ímpeto não são interrompidos à espera da sua atenção, isso desafia subtilmente as suas suposições. As suposições desafiadas criam um diálogo interno. O diálogo interno mantém a sua presença viva nos seus pensamentos. Ela começa a perguntar-se por que é que parece diferente de outros homens que ficam por perto durante algum tempo. Outra forma pela qual a saudade é desencadeada é através da consistência emocional em vez da intensidade emocional. A intensidade pode ser emocionante, mas esgota-se rapidamente e deixa pouco para trás. A consistência constrói a memória emocional. A memória emocional é o que ressurge durante momentos tranquilos, quando não há estímulos. As mulheres sentem falta de como um homem as fazia sentir emocionalmente seguras, e não de quão dramático ele era. A segurança combinada com a distância cria saudade em vez de alívio. Uma mulher começa a sentir a sua falta quando deixa de tentar provar o seu valor verbalmente. Explicar o seu valor sugere dúvida, enquanto vivê-lo comunica confiança. A confiança que não é anunciada, mas observada, deixa uma impressão mais forte. A confiança observada torna-se um ponto de referência na mente dela. Os pontos de referência moldam comparações futuras. Começa a comparar a energia dos outros homens com a sua sem sequer se aperceber. A saudade também aumenta quando permite espaço sem ressentimento. O ressentimento envenena a ausência e transforma a distância em alívio em vez de saudade. Quando o espaço é dado com calma, parece respeitoso em vez de punitivo. O respeito muda a perspectiva emocional. As mulheres sentem falta de homens que respeitam os limites sem desaparecerem emocionalmente. A neutralidade emocional deixa espaço para a curiosidade em vez de um encerramento. Uma mulher sente a sua falta quando não se desmorona emocionalmente após uma rejeição. Lidar com a rejeição com dignidade quebra as expectativas. A maioria dos homens reage à rejeição com persistência ou afastamento, motivados pela mágoa. Quando se mantém calmo e inalterado, deixa uma marca emocional.
Esta marca sinaliza força interior. A força é normalmente sentida muito antes de ser desejada. Outro fator é quando deixa de iniciar o contato excessivamente e permite que o silêncio exista naturalmente. O silêncio que transmite calma é muito diferente do silêncio que transmite amargura. O silêncio calmo permite que o seu sistema nervoso se aperceba da sua ausência, em vez de se sentir aliviado por ela. Alívio significa que havia pressão antes. A ausência sem pressão transmite uma sensação de espaço. Espaço convida à reflexão. Uma mulher também começa a sentir a sua falta quando as suas interações eram emocionalmente leves, mas significativas. Conversas densas, sem ligação, esgotam o sistema emocional. Leveza combinada com profundidade parece rara. Experiências raras repetem-se na memória. A memória é onde reside a saudade. Quando ela se lembra de como era fácil estar perto de si, a distância amplifica esse sentimento. A saudade aumenta quando não procura a reafirmação após se afastar. A procura de reafirmação anula o impacto emocional do espaço. O espaço só funciona quando é autêntico e não monitorizado. Monitorizar as reações dela mantém-no emocionalmente preso. O distanciamento permite que ela sinta a mudança em vez de si. Sentir a mudança é o que desencadeia a saudade. Uma mulher sente a sua falta quando não tenta manter-se relevante através de atualizações constantes. Partilhar demais elimina o mistério. O mistério mantém a mente ativa. Quando ela não sabe o que está a fazer, mas percebe que está realizado, surge a curiosidade. A curiosidade é uma forma silenciosa de atração. Atração misturada com ausência transforma-se em saudade. Outro gatilho é quando deixa de se posicionar como disponível o tempo todo. Disponibilidade sem limites parece vazia. Os limites dão forma à presença. A forma torna a ausência perceptível. Quando a sua disponibilidade se torna intencional em vez de automática, isso altera a forma como a sua ausência é interpretada. A ausência torna-se significativa em vez de invisível. Uma mulher começa a sentir a sua falta quando deixa de procurar clareza nela. Procurar a clareza comunica urgência emocional. A urgência dissolve a tensão. Quando se aceita a ambiguidade sem ansiedade, a dinâmica inverte-se. Ela torna-se aquela que está a perguntar-se. A curiosidade mantém vivos os laços emocionais. A ausência também surge quando não liga emocionalmente os seus planos à participação dela. Uma vida que segue em frente independentemente de quem nela participa parece poderosa. O poder aqui não é controlo, mas autodireção. A autodireção sinaliza maturidade. A maturidade é profundamente memorável. Presença memorável é difícil de substituir. Uma mulher sente a sua falta quando deixa de tentar ser inesquecível e simplesmente se torna consistente. Os momentos inesquecíveis desaparecem, mas as experiências emocionais consistentes imprimem-se. Estas impressões ressurgem durante momentos de silêncio ou solidão. É nestes momentos que a saudade se manifesta com mais força. A consistência cria familiaridade sem dependência. A familiaridade misturada com a distância cria saudade. Outro fator negligenciado é a forma como termina as interações. Terminar com cordialidade, em vez de prolongar a conversa, cria uma sensação de plenitude emocional, sem um fecho definitivo. A plenitude convida à repetição. A repetição mantém a sua presença emocional ativa. Prolongar a conversa drena a energia emocional. O encerramento claro preserva a atração. Uma mulher também sente a sua falta quando a sua atenção parece sintonizada e não transacional. A atenção transacional espera reciprocidade. A atenção sintonizada existe simplesmente no momento presente. Os momentos de presença sintonizada são raros. Experiências emocionais raras são recordadas. A memória é a base da saudade. A saudade intensifica-se quando lhe permite sentir as consequências da sua ausência, em vez de as explicar. As explicações suavizam o impacto. O impacto é necessário para a mudança emocional. Quando a ausência é sentida em vez de justificada, torna-se pessoal.
As experiências pessoais perduram por mais tempo do que as intelectuais. A persistência cria saudade. Uma mulher sente a sua falta quando não tenta manter-se emocionalmente acessível à distância. A acessibilidade emocional à distância mantém-na confortável. O conforto retira a motivação para refletir. Quando o acesso é retirado respeitosamente, inicia-se a reflexão. A reflexão reativa a memória emocional. A memória emocional alimenta a saudade. Quando uma mulher não está interessada, começa a sentir a sua falta quando a sua energia emocional já não orbita em torno das suas reações. A órbita emocional mantém-vos psicologicamente próximos, mesmo quando estão fisicamente ausentes. Assim que esta órbita se rompe, forma-se um vácuo. Os vácuos atraem naturalmente a atenção, porque a mente não gosta de lacunas não resolvidas. As mulheres começam a questionar os homens que já não são emocionalmente previsíveis. A previsibilidade cria conforto, mas a ausência de previsibilidade cria reflexão. A reflexão é o berço da saudade. Uma mulher começa a sentir a sua falta quando a sua presença era calma, em vez de emocionalmente exigente. A presença calma regula o sistema nervoso dela, em vez de o estimular a estar em estado de alerta. Quando esta calma desaparece, o contraste torna-se notável. Os seres humanos sentem, geralmente, falta daquilo que os fazia sentir tranquilos, e não daquilo que os fazia sentir animados. A animação desaparece rapidamente, mas a calma permanece silenciosamente na memória. É na memória que a saudade cresce com o tempo. Outro gatilho surge quando deixa de estar emocionalmente disponível a pedido. A disponibilidade sem estrutura parece vazia e facilmente substituível. A disponibilidade estruturada parece intencional e valiosa. Quando esta estrutura desaparece, a mente registra a perda. A perda ativa a reflexão. A reflexão mantém a sua presença emocional ativa, mesmo na falta de interesse. Uma mulher também começa a sentir a sua falta, quando a sua validação nunca esteve ligada à sua aprovação. A validação baseada na aprovação parece condicional e frágil. A validação não dependente parece estável e reconfortante. Quando esta energia reconfortante é removida, surge o contraste emocional. O contraste cria consciência. A consciência mantém-no mentalmente presente, mesmo em silêncio. A saudade desenvolve-se quando deixa de se envolver em negociações emocionais. A negociação tenta convencer, explicar ou regatear por conexão. Assim que a negociação termina, a pressão emocional desaparece. A remoção da pressão cria clareza emocional. A clareza permite-lhe sentir em vez de avaliar. Sentir é muito mais poderoso do que pensar quando se trata de saudade. Outra mudança negligenciada ocorre quando a sua atenção deixa de compensar a falta de interesse dela. A compensação cria desequilíbrio. O desequilíbrio acaba por criar desconforto, mesmo que despercebido. Quando o equilíbrio é restabelecido através do afastamento, o sistema emocional recalibra-se. A recalibração traz consciência do que mudou. A mudança é o que ativa a sensação de ausência. Uma mulher começa a sentir a sua falta quando a sua ausência não é acompanhada de amargura. A ausência amarga é sentida como alívio, não como perda. A ausência neutra é sentida como incompleta. As experiências emocionais incompletas permanecem como ciclos abertos. Os ciclos abertos repetem-se internamente. A repetição fortalece a memória emocional. A saudade também surge quando deixa de ser um guia emocional. Ensinar, explicar ou orientar em demasia coloca-o como utilidade em vez de presença. Presença é sentida, utilidade é utilizada. Quando a presença é removida, a sua ausência é notada. A utilidade é facilmente substituída. A presença, não. Outro fator importante é quando deixa de prever emocionalmente as necessidades dela. A antecipação elimina o mistério. O mistério alimenta a curiosidade. Quando a antecipação desaparece, a curiosidade regressa. A curiosidade leva ao envolvimento mental. O envolvimento sustenta a saudade.
Uma mulher sente a sua falta quando deixa de estabilizar emocionalmente a sua incerteza. A estabilização cria dependência. A dependência esconde o desejo. Quando a estabilização desaparece, ela sente o fosso emocional. Lacunas chamam a atenção. A atenção transforma-se lentamente em saudade. A saudade aumenta quando a sua ausência não é acompanhada de explicações ou de um encerramento emocional. O encerramento resolve a tensão emocional. A tensão não resolvida persiste. A tensão persistente mantém-no psicologicamente presente. Presença sem contato cria saudade. Uma mulher também começa a sentir a sua falta quando as suas interações eram emocionalmente limpas. As interações limpas não têm culpa, pressão ou expectativas ocultas. Quando estas interações param, a clareza emocional que proporcionavam é sentida. A clareza emocional é rara. Experiências raras são recordadas. Experiências recordadas fazem falta. Outro gatilho negligenciado é quando deixa de absorver a volatilidade emocional. Absorver a volatilidade faz com que se sinta como infraestrutura emocional. A infraestrutura passa despercebida até ser removida. Quando removida, ocorre uma ruptura. A ruptura força a consciência. A consciência transforma-se em reflexão. Uma mulher sente a sua falta quando não procura reparação emocional após a distância. A procura de reparação fecha as lacunas emocionais muito rapidamente. Permitir que as lacunas existam dá-lhes significado. O significado aprofunda o processamento emocional. O processamento mantém a sua presença viva internamente. A saudade também surge quando deixa de ancorar emocionalmente as conversas em possibilidades futuras. A ancoragem no futuro cria segurança emocional. A segurança impede a reflexão. Quando a segurança é respeitosamente removida, a reflexão começa. A reflexão leva a uma reavaliação emocional. Outra mudança acontece quando deixa de se traduzir emocionalmente. A tradução dilui a autenticidade. A autenticidade imprime-se mais profundamente. Quando a presença autêntica desaparece, deixa uma impressão mais forte. Impressões fortes ressurgem facilmente. O ressurgimento é a essência da saudade. Uma mulher começa a sentir a sua falta quando não procura emocionalmente a reafirmação sobre a sua posição. A procura de reafirmação comunica dependência. A dependência enfraquece o impacto emocional. A independência fortalece-o. As impressões emocionais fortes permanecem por mais tempo. A saudade aumenta quando a sua ausência a obriga a sentir, em vez de avaliar. A avaliação é lógica e distante. O sentimento é íntimo e imediato. A ausência que cria sentimento é poderosa. O poder aqui é a gravidade emocional, não o controlo. A gravidade puxa os pensamentos para trás repetidamente. Outra dinâmica negligenciada é quando deixa de ser emocionalmente constante, mas permanece emocionalmente consistente. A constância parece estática. A consistência parece estável. A estabilidade sem presença cria saudade. A saudade é calma, não frenética. Uma mulher sente a sua falta quando a sua presença nunca tentou resolver as suas emoções. Resolver cria hierarquia. A presença cria igualdade. A igualdade parece segura. Quando a presença segura desaparece, a sua ausência é sentida profundamente. Os sentimentos profundos não são facilmente substituídos. A saudade também se aprofunda quando deixa de ser emocionalmente narrável. Os homens narráveis são fáceis de resumir. Presença difícil de resumir mantém-se mentalmente ativa. As representações mentais ativas persistem. A persistência cria saudade. Quando uma mulher não está interessada, a saudade começa quando a sua presença emocional nunca tentou ocupar espaço à força, mas, em vez disso, existiu com uma confiança tranquila. A confiança tranquila não exige atenção, mas deixa rasto porque parece rara e discreta. Quando este rasto desaparece, o sistema emocional percebe a diferença. Os humanos sentem frequentemente falta daquilo que não os sobrecarregou, porque era seguro regressar mentalmente a isso. A segurança combinada com a ausência cria uma atração subtil.
Esta atração opera abaixo da percepção consciente e manifesta-se como pensamentos persistentes. Uma mulher começa a sentir a sua falta quando deixa de reagir emocionalmente aos seus estados de espírito e, em vez disso, permanece ancorado internamente. A ancoragem emocional significa que o seu tom, direção e autoimagem não oscilam com as mudanças externas. Quando esta âncora desaparece, os ambientes emocionais parecem menos estáveis. A instabilidade faz com que a mente procure o que antes a ancorava. A procura revive a memória. A memória transforma-se silenciosamente em saudade. Outro gatilho ocorre quando a sua atenção era calorosa, mas nunca absorvente. A atenção absorvente cria pressão, mesmo quando é afetuosa. A atenção calorosa sem absorção parece respeitosa e leve. Quando este calor é removido, a temperatura emocional desce visivelmente. A frieza não é necessária para sentir saudades. Contraste é. O contraste reativa a consciência emocional. Uma mulher começa a sentir a sua falta quando estava emocionalmente presente sem tentar marcá-la emocionalmente. A marcação emocional é muitas vezes forçada através da intensidade ou de momentos dramáticos. A presença deixa impressões mais suaves, mas mais profundas. As impressões suaves regressam durante momentos de tranquilidade. É nos momentos de tranquilidade que a saudade se torna mais forte. Os momentos dramáticos desaparecem mais rapidamente do que um tom emocional estável. A saudade também surge quando se deixa de explicar as emoções. Explicar as emoções reduz o impacto das mesmas. Quando as emoções são simplesmente vivenciadas e depois removidas, a experiência permanece intacta. As experiências intactas são repetidas com mais vivacidade. A repetição sustenta a presença emocional internamente. A presença interna é o motor da saudade. Outra mudança negligenciada ocorre quando deixa de preencher as lacunas emocionais dela. Preencher as lacunas cria conforto, mas remove a consciência. Quando as lacunas são permitidas, a consciência aumenta. A consciência leva à reflexão. A reflexão abre a memória emocional. A memória emocional sustenta a saudade. Uma mulher sente a sua falta quando a sua presença parece opcional em vez de necessária. A presença necessária cria dependência. A presença opcional cria escolha. A escolha parece empoderadora. Quando a escolha desaparece, isso nota-se. A percepção ativa a reconsideração emocional. A saudade aumenta quando a sua ausência não parece punitiva. A ausência punitiva parece controlo. A ausência neutra parece natural. A ausência natural convida à interpretação em vez da defesa. A interpretação mantém a mente envolvida. O engajamento prolonga a saudade. Outra dinâmica nova surge quando se deixa de amortecer emocionalmente a incerteza dela. A proteção cria uma barreira que atenua o desconforto. Sem essa proteção, as emoções vêm ao de cima. As emoções que vêm à tona procuram pontos de referência. Os pontos de referência levam frequentemente de volta ao que antes parecia estabilizador. A estabilização passa muitas vezes despercebida antes de a atração ser reconhecida. Uma mulher começa a sentir a sua falta quando deixa de acompanhar emocionalmente o seu nível de envolvimento. Acompanhar cria pressão. A pressão diminui a ressonância emocional. Quando a pressão é removida, os sinais emocionais tornam-se mais claros. Sinais claros convidam ao diálogo interno. O diálogo sustenta a presença mental. A saudade também surge quando deixa de priorizar emocionalmente a disponibilidade. A disponibilidade sem intenção parece interminável. A disponibilidade intencional parece valiosa. Quando este valor desaparece, a mente apercebe-se da sua ausência. A ausência ligada ao valor parece pessoal. A ausência pessoal persiste. Outro gatilho é quando deixa de ensaiar emocionalmente cenários futuros com ela. Ensaio futuro cria certeza emocional. Certeza fecha ciclos. Os ciclos fechados encerram o pensamento. Quando os ciclos permanecem abertos, o pensamento continua.
O pensamento contínuo transforma-se em saudade. Uma mulher sente a sua falta quando as suas interações nunca lhe exigiram desempenho emocional. O desempenho drena energia. Não desempenho parece libertador. Quando a liberdade desaparece, é sentida imediatamente. A ausência sentida permanece por mais tempo do que a ausência intelectual. A saudade aumenta quando deixa de se ajustar emocionalmente para corresponder às expectativas dela. O ajuste dilui a identidade. Uma identidade não diluída imprime-se com mais clareza. Quando esta impressão desaparece, deixa um contorno mais nítido. Contornos nítidos ressurgem facilmente na memória. A memória alimenta a saudade. Outro fator negligenciado é quando deixa de equilibrar os esforços emocionalmente. Equilibrar os esforços demasiado cedo remove a polaridade. A polaridade cria intriga. Quando a intriga desaparece, a consciência regressa. A consciência reabre a curiosidade. A curiosidade sustenta a saudade. Uma mulher começa a sentir a sua falta quando a sua presença nunca tentou resolver as suas emoções. Resolver cria dependência ou resistência. A presença permite a autonomia. A autonomia é sentida como respeito. Quando o respeito é removido, a sua ausência é sentida. O respeito sentido raramente é substituído facilmente. A saudade também aumenta quando a sua ausência a obriga a experimentar o silêncio emocional. O silêncio amplifica os estados internos. Os estados amplificados procuram âncoras emocionais familiares. As âncoras apontam frequentemente para uma presença calma. A presença calma faz muita falta. Outra mudança ocorre quando se deixa de narrar o progresso emocionalmente. A narração intelectualiza a ligação. Sem narração, a experiência permanece crua. As experiências cruas deixam impressões mais fortes. Impressões fortes regressam sem serem convidadas. Os retornos não convidados definem a ausência. Uma mulher sente a sua falta quando não compete emocionalmente com outros estímulos na sua vida. A concorrência cria ruído. O ruído mascara a clareza emocional. Quando o ruído é removido, a clareza emerge. A clareza realça o que foi sentido de forma diferente. A diferença mantém a atenção. A saudade intensifica-se quando a sua ausência é acompanhada de neutralidade emocional, em vez de distanciamento ou frieza. A neutralidade dá a sensação de algo inacabado. As experiências emocionais inacabadas permanecem ativas. As experiências emocionais ativas repetem-se internamente. Estes ciclos alimentam a saudade. Outra dinâmica frequentemente negligenciada ocorre quando deixa de confirmar emocionalmente a autoimagem dela. A confirmação estabiliza a identidade. Sem ela, a identidade parece ligeiramente instável. A instabilidade leva à reflexão. A reflexão revisita muitas vezes aqueles que antes eram considerados segurança. A segurança é recordada como saudade. Quando uma mulher não está interessada, fazê-la sentir a sua falta começa não com a perseguição ou a procura de atenção, mas com a criação de contraste emocional através da ausência e da autoconfiança. A maioria dos homens tenta preencher o silêncio com mensagens, telefonemas ou tentativas de validação, mas a saudade cresce exatamente da forma oposta, através de uma presença que parece completa, confiante e independente das respostas dela. Quando se retira subtilmente da sua consciência diária, ela começa a reparar no vazio sem sequer perceber por quê. A mente humana está programada para prestar atenção ao que está subitamente ausente, especialmente quando essa ausência era anteriormente confortável, envolvente ou emocionalmente estabilizadora. A memória emocional, e não o pensamento consciente, é o que alimenta a saudade, e quando a sua energia deixa de girar em torno dela, começa subconscientemente a reproduzir momentos consigo na sua mente.